Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos com você, meu prezado ouvinte, você que está conosco através da Rádio Filha 1. Que Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor seja multiplicada. E também você que está videologado aí pelo canal PRGR Dias. É um prazer muito grande poder estar com você nesta manhã e para nós abordarmos um tema importante, que trata aí de algo contemporâneo, inclusive, ao qual nós precisamos ter cuidado para que possamos não ser enganados, para que possamos manter a consciência pura para com Deus, andando conforme a vontade de Deus e também sendo livres de qualquer operação enganosa que não é de hoje, já existe há muito tempo. E nós vemos isto porque a própria Bíblia traz evidências de sinais e prodígios com a operação do engano. Não que nós não venhamos a crer nos sinais e prodígios aonde existe a manifestação de Deus, isto é óbvio, isto é claro. Deus deixou isto, inclusive, para que a igreja viesse a servir de instrumento do Senhor, conforme a mensagem do Evangelho fosse pregada. O Senhor Jesus mesmo assim deixou, e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, nós vemos que a manifestação do Espírito de Deus através da igreja é algo notório, é algo claro. Mas, em contrapartida, nós vemos também que o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, ele entra também com estas manifestações. E nós podemos ver já lá no Egito, quando Moisés fora então chamado por Deus para ir a Faraó, para libertar o povo da escravidão do Egito, Deus deu a ele sinais. Sim, Deus deu a ele sinais que através do bordão ao qual ele tinha, viesse, através daquele bordão, se transformar em uma serpente. E não obstante, Faraó também chamou os seus sábios, chamou ali os seus oficiais e toda aquela a turma que ali servia a ele. E também fez o mesmo sinal. Observe, isso está lá em Êxodo, no capítulo 7, versículo 10, 11, aonde Satanás, ou o espírito do engano, já operava no Antigo Testamento. Olha bem que isto já vem de tempo, não é de agora. E aí, então, nós vemos também lá no capítulo 22 do livro de 1 Reis, nós vemos a Micaías, o profeta de Deus, tá? Em confronto contra os profetas de Baal. Tá? Eu vou, inclusive, sugerir, pedir para que a produção coloque para nós 1 Reis, capítulo 22, que nós vamos proceder a essa leitura, para que os irmãos possam, nesta introdução da programação, entender que nós estamos falando algo que já consta na Bíblia e muito mais agora, em nossos dias, nós precisamos ter este cuidado. E é por isso que nós estamos com esta programação, programa Examinando as Escrituras, e o tema, Sinais, Prodígios e a Operação do Engano. Então, vou solicitar aqui a produção, já para colocar para nós, no capítulo 22 do livro de 1 Reis, para nós
observarmos que existe, então, esta operação e que nós precisamos, a partir do versículo 19, nós vamos ver o que está escrito ali. Nós vamos proceder a esta leitura para nós darmos a introdução a esta programação, enquanto nós aguardamos, então, nosso convidado. 22 e o versículo 19. Abaixa um pouquinho para nós, por gentileza, que nós... agora sim. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Observem, muito obrigado, produção. Observe bem a manifestação que nós estamos vendo aqui do espírito da mentira, que também seria usado para profetizar enganosamente. Observe, meus irmãos, porque eu quero deixar bem claro que isso aqui não é de agora, certo? E isto já vem de tempo. E a necessidade, então, de nós estarmos precavidos, muito mais agora. Lá em Êxodo, tá? Capítulo... É bem claro, né? Como nós já falamos, que o espírito da mentira, do engano, se manifestava também através dos magos, dos sábios de Faraó, operando também sinais. Veja, e como isto ocorre? Pois bem, Satanás, ou podemos dizer Lúcifer, quando ainda estava diante de Deus, ele era dotado de vários dons que o Senhor Deus havia dado a ele, né? E aquilo que Deus deu a ele, né, que ele era formoso, ele tinha todas aquelas atribuições que recebera do próprio Deus para servir a Deus. Porém, quando se rebelou, foi precipitado, mas o que recebeu, Deus não retirou. E aí, então, próprio Satanás, ele também opera para, agora, aquilo que era antes para glorificar a Deus, para adorar a Deus, agora se transformou em quê? Em engano, em mentira, em astúcia, para também persuadir as pessoas ao engano. É muito perigoso isso, meus irmãos, e por isso nós precisamos estar precavidos. Assim como ele foi dotado destas qualidades, desses talentos, e conforme nós falamos, por ter corrompido a sua sabedoria, isto está lá em Ezequiel, tá? Capítulo 28, versículo 17, se não me falha a memória, quando trata de que ele corrompeu a sua sabedoria, ou seja, transformou aquilo que era para Deus para aquilo que agora é de uma atividade maligna. Não obstante, os seus ministros, tá? E aí nós vamos ver, 2 Coríntios, capítulo 11, por gentileza, a produção pode colocar na tela para nós também, 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ver também que os seus próprios ministros podem se transformar, assim como ele
pode se transformar em anjo de luz, tá? Seus próprios ministros também podem se transformar em ministros de justiça, mas não tem nada a ver com o Senhor Deus, tá? Não tem nada a ver com Deus. Nós vamos ver sobre este assunto. Observa, a partir do versículo 11, nós vamos ver. Por quê? É o 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, aqui. Verso 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aleluia! Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Observem, meus prezados irmãos, existe esta realidade que a Bíblia já apresenta para que nós estejamos atentos, para que não sejamos enganados. Observe, porque o nosso texto base, enquanto nós aguardamos nosso convidado, está em Mateus 24, tá? E o versículo 24 também. Tá? Mas, ainda comentando sobre este detalhe ao qual nós lemos agora, a respeito dos falsos obreiros que se transformam também em ministro da justiça, porém, não tem qualquer conexão com os céus, não tem qualquer conexão com a verdade, com a palavra de Deus. E precisamos estar atentos a isso. Assim como havia também, lá no Egito, aqueles homens que estavam à disposição de Faraó para operar aqueles sinais, não obstante, no tempo de hoje, continua. E aí nós precisamos ver, tomar os cuidados, para que não venhamos a ser enganados. Observe que Deus deixou isto para a igreja, como nós falamos, agora se referindo à igreja, para confirmar a pregação do evangelho que Jesus mesmo disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E manifestação de Deus através da igreja. E nós veremos também que estes sinais, além de confirmar a pregação do evangelho, também estará credenciando os próprios ministros de Deus com os próprios sinais, porque o Senhor Jesus disse: seguirão aos que crerem. E conduzir, inclusive, as pessoas à obediência à palavra de Deus, porque a palavra, a mensagem ao qual a igreja estará anunciando, será uma mensagem salvífica, uma mensagem cristocêntrica, não uma mensagem que venha trazer satisfação humana para o prazer, o bel prazer das pessoas, aonde existe muitos pregadores que não têm a parte com o reino de Deus, que anunciam
o evangelho, mas não com a verdade explícita, clara, que leva a pessoa a uma mudança de vida, a uma conversão a Cristo, mas trazem para que as pessoas possam, então, ter, né, uma satisfação própria. Por isso que existe muitos que vão atrás de milagres, de sinais, de prodígios, mas sem querer o compromisso com Deus. Existe, então, até uma mensagem, uma pregação que usam, venham como está, e ali permanece, não há mudança, não há cruz, não há renúncia. Aí está o grande perigo. Já está conosco aqui, senão vou emendando aqui, já está conosco o nosso convidado, pastor Márcio Goulart, né? Estaremos juntos tratando esse tema importante, pastor, nós já estávamos fazendo a introdução aqui, e é claro, o senhor também que já tem uma experiência na área de pastoral, né? Tem também conhecimento desta causa a qual nós estamos tratando aqui. A paz do senhor, pastor Márcio Goulart. Paz do Senhor, pastor Marcos, paz do Senhor a todos os ouvintes, os irmãos que estão aí videologados, né, nesta live do programa Examinando as Escrituras. Tivemos alguns probleminhas aqui, não conseguíamos entrar, estamos meio improvisado aqui, né, no nosso escritório, estamos em reforma aqui, então estou meio mal colocado. Mas vamos lá, pastor Marcos, então, né, nesse tema de extrema importância aí, sobre sinais e prodígios, né, da mentira, operação do erro, do engano. Então, vamos lá. Amém, pastor Márcio. Só dando uma sequência aqui, concluindo esta introdução, né, a respeito dos sinais e prodígios concedidos à igreja, né, justamente para evidenciar a pregação do evangelho, onde também credencia ou confirma o ministério apostólico, ou até mesmo o ministério concedido aos obreiros de Deus, homens de Deus, e também é algo que produz o crescimento, o avanço da obra de Deus. Porém, tem o quê? Tem os requisitos, tem aquilo que o próprio Senhor Jesus deixou, né, como exemplo para nós, e a própria palavra de Deus como um todo também deixa escrito para que nós venhamos a dar lugar ao Espírito de Deus para que ele venha manifestar. Existe, é claro, a fé, e existe, né, o dom da fé, mas nós vemos que a manifestação dos dons espirituais não é próprio da pessoa, mas sim do Senhor, do Espírito de Deus, porque os dons é do Espírito Santo. Então, ninguém pode dizer eu tenho dons, ou como a gente já ouviu alguma coisa até ridícula, de alguém dizer que tem os 9 dons. Bom, fechando parênteses, que não é esse o tema, né? Mas os dons é do Espírito Santo e não é de homem algum. Tá? E se alguém não anda conforme esta palavra de Deus, não tem parte com o reino de Deus. Isto o próprio Senhor Jesus deixou claro, né, que não há, naquele dia, ele vai dizer, não vos conheço. Mas para nós darmos início, o texto base, pastor Márcio, para que nós possamos dar seguimento, é Mateus 24, verso 24, é isso? Aí nós estaremos ouvindo já a sua participação com relação a este assunto tão importante, a este tema que nós estamos aqui vendo. Glória a Deus. Vou pedir, então, a produção para que coloque na tela para nós livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo
24, para nós darmos, então, seguimento a esta programação com a leitura da palavra de Deus, né? Porque nós precisamos estar com a leitura da palavra de Deus para que possamos, então, mostrar a fundamentação bíblica daquilo que nós queremos aqui abordar nesta manhã. Pastor Márcio, bom, aqui está Mateus 24, daí eu já vou deixar com o Senhor. Diz assim o próprio Senhor Jesus falando: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão, e aqui eu quero destacar bem isso aqui, e farão tão grandes sinais e prodígios. Observem, meus irmãos, e eu quero destacar bem isso aqui, não é qualquer sinal, não é qualquer ação, né, de maravilha ou de prodígio que estes tais podem fazer. Não é qualquer coisa, não. É sinais grandes, tá? De todas as maneiras, então, pode agir. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E o versículo 25, Jesus disse assim: eis que eu vou-lo tenho predito. Ou seja, eu já estou advertindo. Aí, no versículo 24, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Ou seja, há um engano aí. Pastor Márcio, a sua participação. Obrigado à produção. Pastor Márcio. Glória a Deus. Pois bem, pastor Marcos, esse é o famoso texto aí do sermão profético, né? Texto aí que Jesus vai advertir o seu povo, a sua igreja, né? Com coisas que haveriam de acontecer e haveriam de se suceder após a sua partida. O certo é, pastor Marcos, o engano, ele existe desde a queda de Satanás, né? Desde a queda de Satanás, o engano, ele existe. E Jesus aqui, ele vai dizer no capítulo 24 de Mateus, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos ou os próprios escolhidos. Então, nós vemos que esses sinais e prodígios são literalmente sinais e prodígios mesmo, mas advindo de uma fonte do engano, né? Então, o que acontece? Nós podemos ver que sinais e maravilhas, como o senhor mesmo dizia há poucos momentos atrás, ele dá credibilidade, ele visa isso, dar a credibilidade, né, do projeto de Deus, da obra de Deus. Existem sinais verídicos, né? A Escritura nos fala que o Senhor deu dons à igreja, a uns Deus usa de uma forma, de outra forma. Então, sinais, eles são verídicos, eles são reais para a igreja de Jesus. Mas nós também podemos ver que o engano, ele tem essa capacidade de operar grandes sinais e prodígios advindos da mentira. Nós temos uma base aí, por exemplo, em Êxodo capítulo 7, do versículo de número 10, que vai falar lá, texto bem conhecido, né, sobre a vara de Arão, quando Arão e Moisés vai ter com o faraó lá, e que eles, né, da parte de Deus, pela ordem de Deus, Deus mandou que eles jogassem lá o cajado se transformou em serpente. Isso é um sinal, é algo, né, maravilhoso. E o que acontece após? Faraó chama os seus magos, seus sábios, e por incrível que pareça, eles fazem a mesma coisa. A mesma coisa. O cajado deles também se transformar em serpente. Mas vai haver um diferencial no fim do texto de Êxodo 7,
A diferença é que, diante desses sinais, a serpente de Araão engoliu a serpente dos magos, né? Houve uma vitória ali no final da história. Mas, para resumir aqui, sinais e prodígio da mentira. O que é uma mentira, por exemplo? A mentira, literalmente, a mentira é uma mentira tentando se passar por verdade. Isso é engano. O que é um engano? Né? É uma mentira tentando ali por uma verdade. E nós vemos que o engano, ele tem um projeto, ele tem um objetivo. A palavra ali de Mateus 24 é, se possível, enganar. A palavra planal do grego é desencaminhar da verdade. Quando diz ali, se possível, enganaria até os escolhidos, ou os eleitos, em algumas traduções, como a Ara aí, vai dizer literalmente, do grego ali, é um sinal e prodígio que visa, ele tem um objetivo, desencaminhar uma pessoa da verdade. Por isso que o engano é uma mentira tentando se passar por uma verdade, né? E Jesus, ele deixa claro, então, que esse engano surgiria muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios da mentira, né? Então, nós vemos o quê? Já existia um engano, como nós puxamos lá no livro de Êxodo, né? E se for vindo, trabalhando dentro dos textos bíblicos, nós vamos encontrar muitos versículos onde o engano, ele agiu e até dilubriou muitos do povo de Deus, com essa visão do quê? De desencaminhar, porque todo engano, ele tem um propósito, é tirar, é desencaminhar, é tirar ele do foco, o foco da verdade, né? E Jesus, ele deixa claro que à medida que estivesse se aproximando da sua vinda, este engano, ele iria tomar proporções muito maiores, muito maiores. Então, como eu ouvi a meio de rabisco, pastor falando aí, e é uma realidade, hoje, né, hoje o engano está em todo lugar. Se tu abrir, por exemplo, no YouTube, muitas das centenas e milhares de mensagens que se for ouvir, os sinais que estão ali mostrando são advindos, são de origem enganosa, e que visam exatamente isso, desencaminhar aquele que está no caminho da verdade a sair da verdade, passando a acreditar nesta arte do engano. Sim, pastor. Nós vemos aqui, eu não sei se o senhor concluiu aí a sua iniciativa, né, sua palavra. Aí sim, nós vemos também, tá? Nós vemos que existe uma ação das trevas nesse contexto, onde há o engano, né? E bem como o senhor falou, isso aí já ocorreu lá no céu, onde o próprio Lucifer, né, arrastou para si uma terça parte dos anjos, né? Ele já iniciou com seu engano já lá naquele tempo, né? No céu. Aí para nós darmos sequência, nós vamos ver o seguinte, né? Como é que procedem? A Bíblia também nos deixa claro, como nós lemos lá em 2 Coríntios, nós já lemos 2 Coríntios, capítulo 11, né, a respeito dos obreiros também que se transformam, né, em obreiros da justiça, da verdade, né, e eles vêm até, inclusive, com mensagens, com palavras convincentes. Agora, no próprio versículo em Mateus 24, nós vemos que o Senhor Jesus deixa uma ressalva, dizendo que, se possível for, enganariam
até os escolhidos, até os eleitos. O porquê, se possível for, é que tem uma diferença com relação aos próprios escolhidos, eleitos de Deus, que eles buscam o quê? Em Cristo Jesus. Buscam o perdão, buscam o reino de Deus. O interesse é no reino de Deus. E aí, quando uma pregação, ou quando a mensagem, ou quando o próprio testemunho, o testemunho de alguém não coincide com a palavra de Deus, os eleitos, eles dizem, opa, não está de acordo com a palavra de Deus, né? Nós vamos ver isto, inclusive, quando o Senhor Jesus deixa claro a respeito disto, né? Que pelos seus frutos o conhecereis, né? Nós vamos, aleluia, vamos ver isso na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, se não falha a memória, capítulo 7, nós vamos ver em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Eu vou pedir, inclusive, para a produção colocar na tela para nós esta passagem bíblica, porquanto Jesus avisa a respeito disto, mas deixa também o seguinte, olha, como nós podemos conhecer este grupo que anda fazendo estes sinais. Capítulo 7, né, versículo 15, 16, vamos ler a partir do 15. Acautelai-vos, porém, olha só, o 14, o 13 e o 14 também é interessante, né? Eu vou fazer esta leitura para ficar bem mais completo, né? Para somar no que nós estamos falando. Jesus adverte no seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Observem aqui um texto bíblico ao qual o Senhor, primeiramente, deixa bem claro para que tenhamos o cuidado para andar conforme a palavra de Deus. A porta estreita, né, e apertado o caminho significa o quê? A pessoa precisa andar não conforme quer, mas conforme a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque o evangelho de Jesus é bem claro quando se refere à pessoa que quer segui-lo, precisa abrir mão da sua vontade, renunciar a si mesmo, e dia após dia tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E aí, então, por isso que se torna, numa expressão, conforme o Senhor Jesus diz aqui, apertado o caminho e estreita a porta. E aí, então, quem não anda de acordo com estas determinações do próprio Senhor, nós vamos ver logo pelos seus próprios frutos. E o Senhor Jesus deixa este ensinamento para que nós possamos observar, avaliar. E nós vamos ver mais adiante outra passagem bíblica onde nós precisamos provar os espíritos.
tá? Nós vamos ver mais adiante isso aí. Mas obrigado por enquanto. A produção com relação a esta passagem bíblica. Pastor Márcio, a sua colocação. Exatamente, pastor. Deixa eu ver aqui que fugiu a minha folha aqui do nosso texto bíblico, né? Pastor esteve falando aí, Mateus capítulo 7, versículo, né, de número 16, que propriamente dito nos dá esta, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, meu Deus. Dá esse conhecimento, né, a respeito do como são. Exato. Ele nos dá essa linha, né, de como, de que nós não devemos, na verdade, ir apenas porque aparece alguém operando um sinal, aparece alguém fazendo prodígio, né, e infelizmente, principalmente Brasil aí, né, aparece alguém fazendo alguma coisa miraculosa, o povo cai em cima, corre atrás e liga e quer oração e fica cegamente por causa do sinal. Lembrando que nós cremos em sinais, nós cremos nos prodígios de Deus, são bíblicos, mas a Bíblia nos adverte, principalmente aqui em Mateus capítulo 7:16, a ter cautela, né? Porque pelo fruto se conhece a árvore. O que é o fruto? O fruto é advindo ele vem de uma semente. E a semente é o quê? A semente, ela fala da natureza daquele fruto, né? Ela fala da natureza daquele fruto. Então, quando a Bíblia diz aqui, pelo fruto se conhece a árvore, aleluia, nós devemos analisar se este vaso, esse instrumento que está fluindo sinais e prodígio, ele está compactuado com as Escrituras, ele está compactuado com a vontade de Deus. E aí, se ele vive, entrar pela porta, se ele vive uma vida de renúncia, realmente vive uma vida bíblica, né? Bíblica, pois o próprio Jesus, no livro de João, ele vai dizer que aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Então, no momento que surge alguém operando sinais de prodígio, mas ele não obedece à palavra, ele não vive esta palavra, né? Se utiliza até mesmo desses sinais para se autopromover. Nitidamente já estamos reconhecendo, segundo a Bíblia, que o fruto não está de acordo com aquilo que está acontecendo através da sua vida. Portanto, a Bíblia diz que nós não podemos segui-los, nós não podemos crer nesse tipo de pessoa. E como foi lido ali, segundo aos Coríntios, capítulo 11, né, segundo Coríntios, no capítulo 11, que fala sobre os obreiros, né, os falsos obreiros ali. Deixa eu abrir o texto aqui, de 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, né, e o versículo de número 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. A revista atualizada, ela traz aqui, transformando-se, né? Transformando-se em apóstolo de Cristo. Ou seja, são parecidos. Ao olhar de uma forma crua, vamos dizer assim, não dá para se distinguir, né? Ao olhar de uma forma simples, mas a Bíblia diz que eles são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, nós podemos ver aqui, pastor Marcos e ouvintes, que
nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Examinar. Aí voltamos para Mateus capítulo 7, verso 16. Pelo fruto se conhece a árvore. Eu quero contar algo aqui que aconteceu há poucos dias em uma de nossas igrejas, que a gente pastoreia aqui, e chegou um rapaz, ele não é crente, ele chegou lá na igreja, precisando de ajuda, tem problema com vício, com droga e tal. E olha só, pastor Marcos, na hora que eu estou dando a instrução para esse rapaz no banco da igreja, o celular dele toca. E do outro lado do celular estava um suposto pastor, apóstolo, lá do estado do Rio de Janeiro, ligando para esse rapaz, né? Ligando para ele. E o rapaz diz, o apóstolo está ligando. E eu ali fiquei esperando ele dialogar com esse apóstolo. E aí, olha o que esse apóstolo diz. Primeiro começou dizendo, falou o nome dele, tudo, e diz que Deus estava dando uma revelação para ele. Eu vejo que a tua vida está terrível. Isso o apóstolo lá falando para ele, né, via WhatsApp. Eu vejo que há uma obra de feitiçaria na tua vida. E eu vejo teus pés sobre um caixão. O teu pé estava sobre um caixão. E Deus me diz que tu ia gastar mais de 6 mil reais para sepultar um familiar teu. Olha só, meu. Vai gastar mais de 6 mil reais. E aquela conversa foi, pastor Marcos, e eu ali escutando. E aquela conversa foi, e daqui um pouco veio o bote, né? Ele disse, o que tu acha? Tu vai querer pagar 6 mil reais no sepultamento? Deus quer te dar livramento, homem. Deus quer te ajudar, homem. Deus me revelou aqui, por isso que eu te liguei. Só que assim, ó, hoje eu vou estar subindo ao monte, hoje. E lá no monte eu vou orar por ti. E Deus vai te dar vitória. Só que é o seguinte, meu amado, o meu carro estragou, mandei arrumar. E eu preciso de uma ofertinha. Tu tem que mandar essa oferta hoje. Eu vou subir ao monte. Vou te mandar o Pix aí. Tu manda uma oferta para mim poder orar por ti. Eu digo, misericórdia. Né? Então, veja só que coisa terrível isso. Obreiro fraudulento. Ele veio com uma palavra, tocou nas emoções do rapaz, veio por longe, e encerrou o seu discurso, né, com um Deus que, para abençoar o rapaz, ele tinha que dar uma oferta lá para ajudar, né, o suposto apóstolo lá a arrumar o seu carro, a botar gasolina. Eu digo, meu Deus, mas será que Deus ia ouvir ele só no monte, já que o carro estava estragado, ele não podia orar ali de onde ele estava, né? Então, veja só que isso é muito real hoje. Isso hoje é algo que tem espantado muito o surgimento de falsos obreiros, o surgimento de falsos profetas, e a Bíblia, Jesus de antemão já nos alertava sobre isso, né? Já nos alertava sobre esta situação. Nós temos também o texto de 2 Pedro, né? 2 Pedro aí, capítulo 2, que vai nos dar um embasamento também. 2 Pedro, capítulo 2. O senhor pode pedir a produção pode colocar na tela, por gentileza, capítulo 2, 2 Pedro. Isso, então tem a produção aí. Primeiro. Eu preciso ler aqui porque eu não enxergo. Daí a audiência fica, né, quem está videologado, fica também observando aí através da leitura da palavra de Deus, né? Capítulo 2, 2 Pedro, a partir do versículo, eu não sei, vamos ver qual é o versículo que o pastor vai ler. É o versículo 1. A partir do versículo 1. Isso. Capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos lá, então. Que nos diz a palavra do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais
introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, o apóstolo Pedro aqui, pastor Marcos, obrigado aí pela produção, nos traz mais um alerta agora, não somente baseado em sinais de prodígio. Agora vai um pouquinho mais além, dizendo, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Agora a Bíblia está falando sobre falsos ensinadores, né? Falsos ensinadores. E o texto continua dizendo, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Veja bem que o versículo de número 2, ele nos explica, né, qual seria o ensinamento desses falsos mestres, qual seria o ensinamento desses maus obreiros, vamos dizer assim, que seria baseado em práticas libertinas, né? Um evangelho sem compromisso, um evangelho de facilidades, de prazeres, e é isso que nós vemos hoje, né? Sendo pregado um evangelho homocêntrico, o evangelho onde o homem é o centro, que o homem se tornou até mesmo um Deus e deve gozar dos prazeres desta terra sem um mínimo, né? Sem um mínimo aí de boa conduta. E nós temos visto isso hoje, sendo pregado um evangelho libertino, um evangelho de tudo pode, um evangelho que satisfaz os desejos humanos, desejos carnais, e por incrível que pareça, né, infelizmente, às vezes, a gente ouve alguém que anda no caminho certo dizer, mas pastor, se Deus não é com este lugar, por que lá opera-se tantos sinais e maravilha? Lá acontece cura, demônios caem por terra, acontece coisas maravilhosas. Aí, por isso, esse tema é de extrema importância. Quantos, quem sabe, fazem esta pergunta, você que está nos ouvindo agora, mas por que lá é tudo liberal, mas acontece sinais? Aí nós voltamos de volta a Mateus capítulo 7. Nós não devemos olhar só para o sinal, nós devemos olhar para os frutos. Né? Devemos olhar para a vida da pessoa, né? Como está a conduta, a ética desta igreja, desse grupo ou desse líder, para que isso só vai dar credibilidade na manifestação na sua vida, o testemunho da sua vida com Deus. Se ele tiver uma vida com Deus, com certeza o que vier a suceder através das suas mãos será advindo de um sinal e prodígio verdadeiro. Mas se não tem a vida entregue na mão de Deus, uma vida realmente baseada na palavra, então o engano, ele pode entrar. Logo nós vamos entrar aqui, né? Aleluia, o porquê que o engano, ele entra, né? Por que o engano, ele tem acesso na vida dessas pessoas? Creio que daqui a pouquinho mais nós vamos falar sobre isso, e essa é a minha participação nesses 2 versículos, pastor Marcos. Amém, pastor. Eu quero aqui fazer menção, antes de nós darmos sequência, aos irmãos que estão conosco, né? Vamos ver os irmãos que estão conosco. Só um momentinho, eu vou ver também
no grupo da Rádio Filha 1, tá? Estou abrindo aqui. Enquanto isso, nós vamos ver no chat, quem está conosco. Aqui, primeiramente, então, a participação da irmã Sandra Becker. Eu vou ter que reduzir aqui para poder ler o texto inteiro. Vamos ver. Paz, oração e união, pastor Marcos, lhe peço oração por uma causa na justiça, tem audiência. Ok, nós vamos orar, né? Ela tem audiência aí, pede oração também pelo filho Gabriel. Vamos seguindo, outra participação, pode colocar isso. Adriana Lopes, paz do Senhor, Jesus, pastor Marcos, pastor Márcio, estamos assistindo aqui em Batateira, Pernambuco, eu e o meu esposo, Carlos Alexandre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Adriana Lopes, que está conosco aí em Pernambuco. Irmão Gelson, aqui deixando a paz do Senhor. Deus abençoe meu ilustre. Glória a Deus. Irmã Sandra Becker, peço oração pela minha neta. Estaremos orando, os pedidos de oração, nós estaremos orando. Irmã Débora Goulart, conhece o pastor Márcio? Ela está dizendo, paz do Senhor na escuta. Glória a Deus. Irmã Marilu Silveira, paz do Senhor. Pastor Marcos, na escuta dessa programação abençoada. Como é bom ouvir a palavra da verdade que liberta. Amém, irmã Marilu. Ela diz ainda, Deus lhe abençoe o pastor Marcos, pastor Márcio. Agradecemos a Deus por vossas vidas. Muito obrigado, irmã Marilu, aí, pelo seu comentário, pelo seu carinho. Né? Irmã Elisandra Silva, glória a Deus, aleluia. Misericórdia, é por isso que muitos ímpios têm os verdadeiros servos de Deus, como estes falsos profetas, devido a estes falsos... Bom, não entendi muito bem o que ela quer dizer aqui, mas está aí o recadinho da irmã Elisandra Silva. Irmã Patrícia Debos, também aí que tem uma locutora da Rádio Filha 1, que tem a sua programação na... segunda-feira, às 19 horas, programa Vaso de Alabastro. Ela está dizendo, paz do Senhor, Jesus, pastores, programação abençoada. Deus abençoe a irmã Patrícia Debos, irmã Rosane Jacinto, aqui. Paz, pastores, palavra maravilhosa. Parabéns, pastores, por falar a verdade. Iguaporé, Deus abençoe a irmã Rosane, aí de Iguaporé, participando conosco. Irmão Joel Oliveira, paz, oração, união, área Pinheiro. Olha aí, os irmãos da área Pinheiro aqui da Grande Porto Alegre. Que Deus abençoe nossos amados irmãos. Também irmã Evânia, libertação, aqui ela pede oração, né? Por libertação e coloca aqui os nomes. Nós estaremos orando, é claro, no final desta programação. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos ver aqui no grupo do WhatsApp, nós temos aqui, vamos ver, irmã Mônica Goulart, né? Irmão Adão Sadovnik, aqui dizendo, paz do Senhor, nobres companheiros, na escuta aqui em Barão de Cotegipe. Deus abençoe, irmão Adão, também irmã Mônica Goulart, dizendo, paz do Senhor na escuta. Irmã Marli de Fontoura Xavier está na escuta também, olha só. Bênção de Deus, irmã Jane, também acompanhando a programação, irmão Lucas, irmã Mari Costa também conosco, irmão Lucas, dizendo diretamente de Torres, né? Acompanhando aí a programação. Irmã Mari Costa também na escuta, Deus abençoe. Irmã Mari Costa, glória a Jesus. Vamos ver aqui também, ainda tem mais irmãos digitando aqui. Vamos ver a irmã Patrícia. Irmã Patrícia está digitando ali, depois a gente transmite aqui o recado da irmã Patrícia Debos. Glória a Jesus. Nós vemos neste versículo 3 do capítulo 2, pastor Márcio, de Pedro, que entra naquele relato que o Senhor falou aí, né? Se a produção pode colocar para nós, né? É um destaque que nós queremos aqui falar. A irmã Evânia, né? Pede aí,
oração também, né? Ela tem uma causa na justiça aí, por financeira, né? E também pede oração pela restituição da família. Pois bem, capítulo 2, verso o 3, que coincide com aquilo que o Senhor falou, né, a respeito deste irmão, né, que estava, podemos assim dizer, sendo enganado por um obreiro fraudulento. Diz aqui, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Observem, meus irmãos, isto já Pedro advertia a respeito destes falsos, destes enganadores. Uma das manifestações deles vem com esse tipo de atitude, né? Obrigado à produção, né? São avarentos, tá? E eles querem fazer do povo, dos seus seguidores, negócio. Ou seja, como o senhor mesmo relatou, e a gente observa isso aí. Olha, tu dá 100 e vai receber 1.000, né? Ou vice-versa não, né? Às vezes nem chega a 100, do jeito que está a inflação, a economia eu acho que nem chega a 100, por causa que eu ouvi uma certa vez, né, um destes pedindo oferta, mas quando chegou a um determinado valor, ele disse, olha, abaixo disso aqui Deus não quer mais, porque aí você não tem fé para dar um valor que seja realmente um sacrifício, algo que Deus vai considerar como sacrifício e vai te abençoar, né? Então, acredito que já nem chegam mais em 100. E aí, então, eles querem isto, e com propostas aonde querem orar, querem que induzir você, através deste engano, através destas palavras fingidas, para que você meta a mão no bolso e contribua ali, e muitos, na boa fé, né, usando às vezes, né, a própria fé e numa simplicidade, acabam entrando nisso. E até muitos recebem, sim, porque ou estão usando a fé, ou porque os sinais e prodígios do engano estão bem claros, bem nítidos na Bíblia Sagrada. Então, um dos propósitos deles é fazer negócio. Eles são avarentos, eles querem receber algo em troca. Eles querem engordar a sua conta bancária. E quando nós vemos Jesus falar aos seus discípulos, quando envia os discípulos para pregar o evangelho, ora, não levem nada. E aonde entrarem, o que lhe puserem na mesa, ali comam, né, possam desfrutar. De graça recebei, de graça dai. Então, nós vemos aqui Jesus colocando bem claro. Nós estamos seguindo dentro... Pastor, conforme a gente vai falando, vai vindo algumas referências a respeito disso, né? Então, por isso a gente está relatando a respeito deste tema que é bem abrangente, né? Bem abrangente. E aí, então, estes falsos obreiros, eles vão dizer para você que não necessita mudança, não precisa renúncia, não precisa andar em santidade, não precisa orar. E aí o pastor que é da verdade, que prega a palavra da verdade, ele vai insistir com você, meu irmão, minha irmã, santifica mais, consagra mais, vem orar, vem estudar a palavra de Deus conosco. Este é o pastor que tem o zelo pela alma da pessoa. Agora, aquele que não tem, ele diz, não, venha como está e continua como está. Deus é amor,
ele quer o coração. E aí você, por não entender, por não conhecer a palavra de Deus na sua íntegra, não conhecer o que a palavra de Deus nos ensina na sua plenitude a respeito da conduta cristã, acaba entrando nesse sistema. E o nosso desejo é que você saia urgentemente deste lugar. Pastor Márcio, aleluia. Podemos dar sequência aqui, né? Eu não sei se o senhor tem aí, quer concluir, né? Mas como combater, pastor? Como combater este engano, pastor? Vamos lá, então, continuamos aí. Gostaria de fazer aqui a leitura. Primeiro ponto, né, irmãos? Isso é tão real e nós devemos ter um cuidado muito grande, de fechar a porta para que a ação do engano, ela também não venha nos pegar. Porque a Bíblia Sagrada diz que a maior parte destas pessoas, elas tiveram um encontro com Deus, elas tiveram um contato com Deus, né? Mas a coisa foi entrando. Então, nós temos o texto aqui de 2 Tessalonicenses 2:3, né? A produção aí pode colocar para acompanhar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 3, a princípio, 3:9, e assim por diante. Eu vou até pedir o 12 também, pastor, tá? Sim. Eu venho me lembrando aqui, conforme a gente vai falando. 12, né? É o 12 também, mas Vamos ler, então, o capítulo 2, verso 3, e vamos ir para o 9, 10, 11 e 12, bem complementar. Ninguém de nenhum modo vos engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aleluia. Então, veja só que esse texto de 2 Tessalonicenses, né, que Paulo escreve, vai nos advertir no versículo 3, dizendo, ninguém de nenhum modo vos engane, né? Então, ele está falando aqui sobre a manifestação do filho da perdição, do anticristo, né? Que ainda não aconteceu. E no verso 9, ele vai dizer que, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ou seja, esta ação do engano, ela é segundo a eficácia de Satanás. A palavra eficácia, ela é aquilo que produz um efeito inesperado. Então, por isso é um engano, né? Produz um efeito, produz algo que espanta as pessoas, né? Segundo a eficácia de Satanás. Com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, como que nós vamos fechar a porta de entrada, né? Qual é a porta de entrada, melhor dizendo, para que a ação do engano comece a operar na vida de uma pessoa, na vida de um crente? É exatamente, pastor Marcos, quando a pessoa ela começa a rejeitar a verdade. Ela passa, né? Ela tem uma predisposição em fazer aquilo que ela sabe que é errado. Aí está
uma grande porta aberta para que o engano ele comece a operar através desta pessoa, até que o espírito do engano comece a operar através da vida dessa pessoa. Então, veja só que Paulo ele deixa bem claro aqui, no verso 10, com todo engano da injustiça. Mas por que isso está acontecendo sobre a vida deles? Aos que perecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aquela pessoa, né, como acontece muito, comigo acontece muito, por incrível isso aí, a pessoa, ela vem para congregar-se conosco e ela indaga sobre algumas doutrinas e dependendo do que a gente der o aconselhamento ali, fizemos discipulado, já tive várias pessoas de dizer que, não, mas então eu vou para B porque lá eu posso fazer isso. Lá eu posso fazer aquilo. Eu sempre uso o termo para essas pessoas que falam assim, eu digo, tá, mas uma coisa, você quer servir a Deus para obedecê-lo? Tu quer obedecer a Deus? Se você quer obedecer a Deus, já não é o que a igreja prega, mas é o que está na palavra. Aquilo que a igreja prega tem que ter base bíblica. O que nós estamos ensinando no discipulado é a vontade de Deus para a sua vida. Se tu quer ir para o céu, vai ter que entrar nesse caminho. Então, a pessoa livremente, livre espontaneamente, ela tem uma predisposição, não, mas eu vou lá. Lá eu posso agir assim, lá eu posso fazer assim, e ela passa a acreditar que ela será salva, né? Contrariando as escrituras sagradas. Então, veja só, por que o erro entra? Porque há uma predisposição em muitas pessoas em rejeitar a verdade. Em rejeitar a verdade, né? Só um pouquinho, pastor. A produção pode tirar da tela a passagem bíblica, por gentileza, isso? Pode seguir, pastor. Então, como estava dizendo, né? Por que o erro entra? Por que o engano, ele entra? Ele passa a entrar no momento, primeiro, que eu rejeito a palavra de Deus, eu rejeito a verdade. Aí não tem como, né? No momento que eu rejeito a palavra da verdade, abriu-se uma porta na minha vida, né, para a operação do engano, a operação do erro, né? Então, o que essa pessoa, ela passa a pensar? Poxa, mas quando eu estava lá, que eu andava em doutrina, né, Deus não me usava tanto. E ele começa a se basear, porque começa a acontecer coisas tremendas através da vida dele, sendo que agora ele não vive uma vida mais, né, de oração, de jejum, de obediência à palavra, estudo bíblico. Ele não vive mais e parece que as coisas se abriram para ele. Então, o próprio espírito do engano engana ele e leva ele a ensinar outras pessoas, levando o engano, né? Então, veja só, que por que o engano entra? Porque não acolheu o amor pela verdade. E aí, o apóstolo Paulo, quando escreve em 1 Timóteo também, no capítulo 4, verso 1, ele vai deixar muito bem claro isto, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Outra coisa que abre a porta para a operação do engano, do erro, quando se apóstata da fé, quando ele vira as costas para a verdade. O texto continua dizendo que, e por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, veja só, muitos apostatarão da fé nos últimos tempos, né? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Obrigado aí à produção. Então, que coisa triste, eu sempre digo algo aqui muito sério, pastor Marcos. Hoje nós temos, né, aí a internet mesmo, YouTube, para quem está nos assistindo no YouTube. Quando você está assistindo uma programação saudável, sadia, que tu conhece a fonte, com certeza a tua vida está sendo edificada. Mas, infelizmente, há uma avalanche
de programações e de, né, principalmente no YouTube, com título de crente, com título de cristão, mas são espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que a pessoa, ela passa a ouvir lá, pastor Marcos, e ela pega o cara pregou aquela doutrina tão bonito, algo tão tremendo, e até citou textos bíblicos, claro que fora de contexto, e entra no coração daquela pessoa que é sincera, daquela pessoa que vive uma vida com Deus, e ela, a partir dali, aquela sementinha que foi semeada, ela passa a germinar e a brotar, e aquela pessoa, ela começa agora a mudar a sua conduta de fé que ela tinha até então. Por exemplo, eu tive uma situação aqui com uma família que, infelizmente, nós até temos alguma coisa gravada aí, juntamente com o pastor Gerry Adriani, né, que fala sobre os desigrejados. E eu tive uma família que começou a ouvir no YouTube um pastor desse. E, de repente, ele saiu da igreja e, literalmente, ele disse que agora Deus deu uma revelação para ele, que ele não precisa mais se congregar, que ele não precisa mais estar dentro da igreja, que ele não precisa, porque isso é organizações humanas, e que ele e a sua família, viver uma vida sincera com Cristo, entre eles em casa, orando, buscando a Deus, né? Não precisa devolver mais o dízimo, ele não precisa mais participar da ceia, e, infelizmente, perdemos esse casal. Por quê? Porque ele passou a dar ouvido a conteúdos perniciosos no YouTube. Então, é interessante a gente saber a fonte da onde a gente está, né, pesquisando, está ali se alimentando ou assistindo aquela ministração, para que não venha se abrir portas sobre nós. É uma semente, mas a semente destruiu um caráter da sua fé. Ele pensou, é mesmo, mas congregar é humano, não precisa, e acabou saindo fora. E agora, né? Então, essas portas, devemos ter esse cuidado, para que não venha se abrir portas para que sobre nós a operação do erro e do engano, ela venha se estabelecer, tá? Então, essa é a colocação aqui na parte, né, a porta de entrada para o engano. Aleluia. Misericórdia, meu pastor. Este assunto aí, ele é bem extenso, eu pensei que não ia tão longe, mas vamos ver aqui, né? Temos ver a participação de outros irmãos aqui. Irmão Elson Freitas, de Portão, conosco aí. Deus abençoe, irmão Elson. Eu acredito que é o nosso companheiro, que era daqui da área Sapucaí do Sul. Vamos ver aqui também, no grupo da rádio, irmã Patrícia, ela dizendo o seguinte: gostaria de comunicar aos nossos ouvintes que o programa Vaso de Alabastro agora conta com a participação do Eglezinho, né, que é o filho da irmã, de 6 anos, né, que faz o quadro aí também voltado às crianças, toda segunda-feira às 19 horas. Aleluia. A irmã Mônica Goulart aqui também encaminhando uma mensagem, né, da irmã Gessi de Soledade. Pai do Senhor, estou na escuta do programa muito maravilhoso, A Palavra de Deus. Glória a Jesus. Irmã Adriana Oliveira, de Osório, também conosco aí na escuta. Maravilha. Dando seguimento aqui, pastor Márcio, observe bem. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 19, se a produção quiser colocar, né? 1 João, capítulo 2, verso 19, deixa algo bem claro também, né, a respeito destes que se contaminaram, que apostataram da fé. Só pode apostatar quem já teve experiência com Deus, teve o conhecimento da verdade, né, experimentou aquilo que é dos céus, e aí daqui um pouco abandona, larga tudo, né? Em 1 João, capítulo 2, verso 19, diz o seguinte: saíram de nós, mas não eram de nós.
porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. Aleluia. Observe aí que tais, obrigado à produção, estes falsos apóstolos, falsos obreiros, que a Bíblia, assim, fala a respeito deles, eles tiveram conosco, mas não tiveram amor à verdade para se salvarem. Porque a verdade da palavra de Deus requer que a pessoa venha tomar aquela decisão que o Senhor Jesus falou. É necessário abrir mão da sua vontade, renunciar a si mesmo e tomar dia após dia a sua cruz. Ora, deixa-me fazer mais uma advertência aqui. Se aonde você está, se o líder, se o pastor prega para você um evangelho que pode andar da maneira como você chegou, tome cuidado, tá? Porque tal não tem compromisso com o evangelho de Jesus Cristo, mas são obreiros que querem o quê? Satisfação humana, satisfação própria, para não dizer outras coisas mais. Mas, observe, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que fala o evangelho de Jesus Cristo, ele vai dizer para você que é necessário uma vida com Deus, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, em santificação, em oração, em jejum, em estudo da palavra de Deus, que é um grande erro que o próprio Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro. E o próprio Senhor fala também, lá em Oséias, o meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Então, nós estamos advertindo. E, pastor, para nós darmos um freio aqui, senão a gente vai seguindo aqui, e como nós evitamos isso aqui, pastor? Nós vemos, primeiramente, eu vou pedir a produção aqui, porque daí eu vou ler mais este versículo aqui, Hebreus capítulo 3 e versículo 13, tá? Capítulo 3 e versículo 13 do livro de Hebreus, por gentileza. E após nós vamos ver também com o pastor como não se deixar enganar, pastor. Como é que nós vamos lutar para que isso não venha a sermos nós vítimas do engano que está por aí espalhado. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Antes, ou melhor, vou ver o 12 também. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, se endureça pelo engano do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto algo muito forte da parte de Deus ao transmitir a vós, meus prezados ouvintes, e você que está videologado conosco, a ter o cuidado. E o que nós estamos fazendo aqui é exortando ou chamando a atenção, mostrando que deve sair deste lugar, desta situação em que você se encontra, deste ambiente onde não há uma pregação, uma mensagem que conduza você a uma vida de santidade, a uma vida de renúncia, a tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Saia deste lugar. É o que a palavra de Deus diz: exortai-vos uns aos outros, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado, para que não haja, então, para que não haja vítimas deste engano que está sobre a terra hoje e espalhada de uma forma tremenda.
sobre muitas denominações, além de denominações, entre aspas, que se dizem evangélicas, temos também em outras instituições que se consideram religiosas. Pastor Márcio, obrigado à produção. Pastor Márcio Goulart. Exatamente, pastor Marcos, né? Esse texto de Hebreus 3:13, né? Então, deixa bem claro que nós devemos nos exortar uns aos outros. E como é que nós recebemos essa exortação? É exatamente aqui é um momento, né? Uma ministração, um estudo. E por isso, o pastor Marcos, eu sempre digo para os membros que estão aqui, aonde a gente pastoreia, eu digo, valorize uma escola bíblica. Valorize, né, a consagração aos sábados, aquela reunião de jejum e oração da igreja, os estudos bíblicos, culto de doutrina, porque ali nós temos sendo exortados pela palavra de Deus, né? A palavra vai limpando, vai lavando, vai tirando as intempéries e nós vamos gradativamente sendo aperfeiçoados, porque a salvação é progressiva, né? Então vamos sendo aperfeiçoados. E... Pastor Márcio, o senhor me desculpe, mas eu estava já nem observando o horário, né? Temos certo. Aí uma programação, temos uma programação aí às 10h30 agora, e aí então eu gostaria que o senhor desse então as suas considerações derradeiras com relação a este tema, para nós podermos, quem sabe nós vamos para um segundo episódio deste tema, né? Aí, então, as suas considerações derradeiras, pastor, por gentileza. Temos aí 2 minutos, 1 minuto, misericórdia, né? 1 minuto, pastor. Deus abençoe, meus irmãos, quem sabe aí vai sair uma segunda etapa deste tema, né, que é amplo, pastor Marcos, não adianta, né? É um tema muito amplo, mas Deus vai proporcionar a oportunidade aí, que Deus abençoe. Obrigado pelo convite, pastor Márcio, obrigado aí a todos os nossos amados ouvintes, irmãos que estão videologados, né, tanto aí na live como na rádio filial de número 1. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Graças a Deus. Eu peço desculpa aos meus amados irmãos, que a gente temos que observar a questão do horário, porque tem outra programação aí, mas que Deus abençoe você. Eu quero orar neste momento, finalizando esta programação. Pastor Gilberto está dizendo aqui daí tem o compromisso, a nossa produção tem o compromisso aí, né? Aí, então, nós temos que concluir, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor, graças te damos, abençoa nossos ouvintes, venha dar vitória, venha resolver, Senhor, solucionar os problemas. Ó Deus, curar o enfermo, dar vitória, Senhor, a teus filhos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe a todos. Ficam com Deus. Até a nossa próxima programação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.